Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo continue na vida de todos vocês. Salmo 126 e o verso 6 nos diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. É exatamente isso. Há mais de 37 anos atrás, exatamente isso. Eu era pastor na igreja no Jardim Itamaraty e eu passei a conhecer uma família que a gente chamava de família do irmão Helenito, exatamente. A irmã Iraci, ela morava aqui em Rondônia e ela havia se convertido fazia 2 meses. E ela foi visitar a sua família, o seu pai, a sua mãe, seus familiares aí em Curitiba. E ela nos procurou na igreja de Jardim Itamaraty. Eu era pastor na igreja Jardim Itamaraty, naquele campo. E ela nos convidou para visitar o seu pai que estava doente. E nós fomos. Fui eu, a diaconisa Bernardina, a diaconisa Bonifácia, a afinada diaconisa Bonifácia. Fomos visitá-los lá. E aí oramos com o pai dela, com eles. O pai estava bastante doente. As 2 semanas depois, ele veio a falecer. E a irmã Iraci nos avisou e nós fomos lá, foi eu, as 2 diaconisas e o irmão Helenito, o finado irmão Helenito, ele convidou o padre, chamou o padre e o padre não apareceu. Foi interessante. Aí a irmã Inaci disse: olha, meu cunhado chamou o padre não veio, dá para o senhor falar umas palavras, orar conosco? Eu falei, sim. Aí eu transmiti algumas verdades bíblicas e orei com todos os nossos irmãos ali, a família do irmão Helenito, certo? A irmã Dirce, a irmã Iraci, a irmã Braulina, a viúva, e assim, vários netos, e nós estávamos ali, e eu acompanhei pela sepultura. E após ter sepultado, eu já ia saindo do cemitério. Aí o irmão Helenito, ele me alcançou. Na época eu não gostava nem de crente nem de pastor, e ele me disse: o senhor fez obrigado, o senhor fez uma boa recomendação para o meu sogro. Eu não disse nada, só demonstrei assim a minha alegria para com ele. Ele estava sério, ele não gostava de pastor não, sabe? E na realidade, a irmã Dirce, ela mesma comentou comigo que quando eu, depois da morte, eu voltei a visitá-los e visitava mais a irmã Braulina. Quando a irmã Dirce percebia que eu passava para visitar a mãe dela, ela ficava brava e me xingando, só que eu não via, graças a Deus por isso, eu não via. Tudo bem? Mas eu continuei visitando esta família, graças a Deus por isso, ali no SIC, próximo ali de Santa Helena, tudo bem? E eu me lembro, e a irmã Braulina, e aí a irmã Dirce tomou uma decisão, a Iraci voltou para Curitiba, e mudou daqui de Rondônia para Curitiba, e eles começaram a congregar lá no Jardim Itamaraty, terceira igreja. Não era perto não, irmãos, mas eles iam. Eu me lembro, quando completou 2 anos, a irmã Braulina estava com 72 anos. Ela foi à igreja juntamente com as filhas, e naquela oportunidade, os bisnetos Márcio, ela levou junto. Irmãos, foi algo maravilhoso. E após a mensagem, a irmã Braulina tomou a decisão em servir a Cristo. E o bisneto Márcio foi junto com ela, tomou a decisão também. Mas sabe o que aconteceu? Quando o Márcio chegou em casa, que os pais ficaram sabendo, ele levou uma surra. Eu acho importante contar isso para vocês. É o que Deus faz e o que Deus continua fazendo, irmãos. Deus continua fazendo isso, tudo bem? E os pais do Márcio, sabe quem era? Era o diácono Cido, e eu não sei se é diaconisa ou não, mas a mãe dele, e na realidade, ele levou a surra deles, sabe, a irmã Elizabeth, e logo eles se converteram, toda a família se converteu, o irmão Helenito também se converteu, amém, amém, e graças a Deus por isso. Eu não vou contar detalhes, há alguns detalhes muito importantes nessa evangelização e na decisão dessa família. Deus agiu de uma forma maravilhosa. Eu me lembro, e quando completou 27 anos que a igreja havia sido organizada, eu estive pregando ali. Aí um jovem me procurou e disse: pastor, da nossa família, nós temos mais de 60 pessoas que faz parte dessa igreja. Amém? Então é exatamente isso. Irmãos, lá na minha época, nós não organizamos a igreja, porque a 8ª igreja era próxima e a gente percebeu, se organizasse uma igreja em Santa Helena, ia enfraquecer a 8ª igreja. E por isso que demorou alguns anos depois, exatamente. Mas graças a Deus a igreja foi organizada, e depois disso já preguei algumas vezes nessa igreja em Santa Helena. E o meu abraço a todos os familiares aí que congregam aí. Aí tem várias outras pessoas que eu evangelizei também, passaram a congregar exatamente na igreja da Santa Helena. Eu tenho o presbítero Elias,
Alima e várias outras pessoas que muitos deles fez parte também dessa evangelização. Um abraço a todos os nossos irmãos de Santa Helena. Olha, feliz aniversário, feliz 32 anos de igreja. É claro, 32 anos quando a igreja foi organizada, né? Aí o templo, mas faz aproximadamente, irmãos, olha, quando eu comecei a evangelizar, aproximadamente, eu creio que uns 37 a 38 anos. Tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço o convite da nossa irmã Sônia, que convidou para fazer esse vídeo. É uma surpresa para vocês? Então, um abraço do pastor Amador Onofre de Paula a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.